nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes. Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia. Pois foi assim que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor do meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar? Caríssimos irmãos, queridos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, nós estamos celebrando hoje a festa da Epifania do Senhor. Então, a lógica ela é muito simples. Na noite do Natal, os nossos olhos se voltaram para o presépio. E lá no presépio, nós não conseguimos enxergar outra coisa senão o menino Jesus, o grande presente de amor que Deus nos deu. Passado esse tempo, 8 dias, depois, no domingo seguinte, os nossos olhos se voltam de novo para o presépio. Lá no presépio a gente contempla Jesus, Maria e José. A festa da Sagrada Família que nós celebramos domingo passado. E hoje nossos olhos também se voltam pela última vez no presépio. E agora nós vamos contemplar a cena toda. Jesus, Maria, José e os magos que foram visitar Jesus, guiados pela estrela, e lá ofereceram seus presentes. Os presentes foram consequência dessa visita. Na verdade, eles foram chamados por Deus para adorar pela primeira vez o seu filho nessa terra. Então, nesse final de semana, a igreja nos propõe celebrar o dia em que Jesus se manifesta a todos os homens, mas se manifesta como sendo a luz que brilha na escuridão do mundo,
a luz que brilha onde as trevas insistem em permanecer. E essa luz, diz a liturgia de hoje, ela atrai todos os povos. Portanto, a festa que nós estamos celebrando hoje, a solenidade que nós estamos celebrando hoje, tem o nome grego que se chama Epifania, que é a apresentação, a manifestação, a aparição de Deus a todos os povos. Deus que, no seu imenso amor, derrama esse amor sobre a terra. Esse amor se faz pessoa, esse verbo se reveste de carne. Agora, esse verbo precisa ser conhecido a todos os povos. Portanto, Deus se manifesta em Jesus. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada, vamos ver aqui, das profecias de Isaías, capítulo 60, versículos do 1 até o 6. O profeta Isaías, nós já sabemos, já estudamos ao longo de quase todo o ano passado, e no tempo do advento, quase todo domingo, nós líamos trecho do profeta Isaías. O profeta Isaías divide a sua missão profética em 3 períodos da história, 3 períodos diferentes. Antes do exílio na Babilônia, no ano 597 antes de Cristo, durante o exílio na Babilônia por 40 anos e depois do exílio na Babilônia. Então o capítulo 60 já é um texto que foi escrito no pós-exílio, em que Jerusalém, depois de ser totalmente destruída, estava sendo reconstruída passo a passo. O povo estava pobre, voltavam de uma experiência negativa no exílio na Babilônia. Lá no exílio, duvidaram da ação de Deus, murmuraram contra Deus, mas existia um sonho no coração de muitos deles. O dia em que Deus iria chegar para trazer a salvação definitiva, para que Jerusalém voltasse a ser uma cidade bonita, para que Jerusalém voltasse a ser bela, e aí, na beleza de Jerusalém, Deus iria morar entre os seus muros. E aí é o nosso texto de hoje, em que o profeta sonha com essa Jerusalém diferente daquela que foi destruída, que foi devastada pelos babilônios. E essa Jerusalém, quando estiver bonita, os olhos do mundo se voltarão, porque Deus vai habitar definitivamente essa cidade. É a nossa primeira leitura de hoje, em que ele convida todos a olharem para Jerusalém. Depois a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 3. Também já lemos durante o ano de 2021 muitos trechos dessa carta. E quando a gente começa a ler o trecho da carta, é sempre bom a gente se contextualizar. Em que contexto foi escrito esse texto? Para que a gente não caia naquela paranoia de ficar interpretando de qualquer jeito. E aí, é assim que surgem igrejas evangélicas. Quando resolve interpretar sem nenhum subsídio, e aí, Deus está falando assim, então vamos fundar a nossa igreja assim. Não, nós temos critérios. Então nós precisamos localizar quando que foi escrito esse texto. O que estava acontecendo para que São Paulo escrevesse esse texto? Nós sabemos já que Éfeso era a maior cidade do império, era a capital da Ásia. E apesar de vários problemas que Paulo teve nessa cidade, ele ainda conseguiu fundar uma comunidade nesse lugar. E o tema principal dessa segunda leitura não é outro senão o mistério. O projeto salvador de Deus, que ficou guardado por muitos séculos, agora foi revelado em Jesus. Paulo fala desse mistério, e Paulo dá testemunho desse mistério diante de todos, de judeus, de pagãos. E aí ele vem dizer que com Cristo chegou a salvação
para todos. Não só para um grupinho privilegiado, mas todos que a partir de Jesus formam um único corpo. E esse corpo é a igreja. Olha só que clareza de Paulo. Paulo está dizendo assim: Jesus trouxe a salvação como dom de Deus para todos nós. Não só para aqueles que se declaram santos. Todos somos convidados a participar dessa salvação. Mas existe um critério para isso. Eu preciso fazer opção por Jesus. Eu preciso, não se chega ao céu se não passar por Jesus. E a partir de Jesus, diz Paulo, nós vamos formar um único corpo com vários membros diferentes, mas com uma única cabeça, que é Cristo. Nós somos, enquanto igreja, o corpo de Cristo. Por isso que nós somos tão diferentes, iguaizinhos os nossos membros. Nenhum membro é igual ao outro, cada membro exerce uma função. E a harmonia de todos os membros é que faz que o corpo fique de pé. Uma vez que nós participamos do corpo de Cristo, não há motivos para nos acharmos melhores do que o outro. Cada um, por menor que seja a sua função, dentro desse corpo que é a igreja, é de suma importância para o bom funcionamento do corpo. Um membro separado do corpo não serve para absolutamente nada. Quer fazer uma experiência bem dramática? Corta um pedaço do seu corpo e coloca lá em cima da mesa, para ver se vai nascer outro corpo ali. Vai apodrecer e vai terminar tudo. E isso se não comprometer o resto do corpo. E assim somos nós, enquanto estivermos ligados a Cristo. Sem Cristo, nós vamos apodrecer no mundo. Sem Cristo, as nossas práticas, por melhores que sejam, elas vão apodrecer e vão estar condenadas ao desaparecimento. Mas com Cristo, nós formamos um corpo sadio, um corpo sarado. Com Cristo, nós vamos seguir testemunhando esse amor e fazendo com que os outros, ao olhar para nós, possam descobrir esse Cristo que um dia nos encantou. Esse Cristo que foi criança, que brincou, que nasceu, que morou no meio dos animais, que nos mostra que o caminho do céu é um caminho que se faz com coisas simples, mas sem Ele nós não conseguimos chegar muito longe. E aí São Paulo deixa muito claro isso. Nós formamos um único corpo, cuja cabeça é Cristo. E por fim, a gente olha o nosso evangelho de hoje, o capítulo 2 do evangelho de São Marcos, de São Mateus, que nos apresenta a cena da festa de hoje, a visita dos magos à gruta de Belém. E ao mesmo tempo vem apresentar Jesus como aquele que foi enviado do Pai, que vai nos oferecer a salvação. Portanto, nesse evangelho nós encontramos um Deus que se manifesta. É a manifestação de Deus. Deus que se manifesta a todos os povos. Ou melhor, a manifestação da bondade de Deus. Um Deus que vem, por amor, nos oferecer a possibilidade do céu. E se nós olharmos para a nossa vida, gente, eu falo isso começando por mim. Eu não sou merecedor do céu. Nós não somos merecedores do céu. É Deus que, na sua infinita bondade, insiste em nos levar para o céu. E aí a doutora Filó Camila diz: Deus não sabe fazer outra coisa, senão nos oferecer o céu todos os dias. Porque a essência de Deus é essa, nos oferecer a possibilidade de estar sempre junto com Ele. Somos nós, por teimosia, por ambição, por vaidade, que resolvemos trilhar caminhos sem Ele. E mesmo assim, Ele nunca desiste de nós. Ele sempre
está disposto a recomeçar. Foi por isso que ele criou o sacramento da reconciliação. Porque ele quer recomeçar sempre. E toda vez que eu vou lá no confessionário e despejo os meus pecados, Deus me dá a possibilidade de começar de novo. Deus me dá uma borracha na mão e eu apago tudo aquilo. E aí me dá uma folha em branco para que eu comece a escrever de novo a minha história. É ou não é traços de um Deus que é extremamente apaixonado pelo ser humano? Então nós temos nesse evangelho de hoje a manifestação da bondade de Deus. Esses homens que visitam o menino, cujos nomes nós não sabemos, embora tenha dito por aí que se chama Baltazar, Belchior. A Sagrada Escritura não fala nome, porque pode ser qualquer um de nós, que deixa para trás o seu orgulho, a sua vaidade, e se lança nesse mundo à procura de sinais de Jesus, à procura de sinais da sua bondade, do seu amor, que se lançam nesse mundo tão desigual, buscando a salvação, buscando um Cristo que veio morar no nosso meio, deixando tudo para trás, arriscando tudo. E quando esses homens chegam ao lugar onde estava Maria, o menino e José, o que é que eles encontram de extraordinário ali, gente? Não encontram nada. Encontram uma criança no colo de sua mãe, perto de um monte de animais. O que tem de extraordinário nessa cena? Mas mesmo assim, diz o Evangelho, eles ajoelham e adoram Jesus, porque acreditaram que ali está a salvação. Acreditaram que ali estava a visita de Deus. Olha só que cena mais bonita. Jesus, Maria e José não tinham nada para oferecer para aqueles três. Eles, ao verem o menino no colo de sua mãe, eles ajoelham, adoram e oferecem os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro, porque tudo que está nesse mundo pertence a Ele. Incenso, pela divindade daquele menino. E mirra, algo amargo, aquilo que iria acontecer na vida daquele menino. Meus irmãos, diante desse mundo, em que tantos valores estão sendo deixados de lado, diante desse mundo em que a família, a pedra preciosa de Deus, a cada dia que passa, vem sendo despedaçada, vem sendo dilacerada, vem sendo espoliada. Diante desse mundo em que nós não sabemos mais o que é ser família, porque o mundo vem apresentar projetos de família que estão totalmente contra o projeto de Deus. Diante desse mundo em que as crianças, o futuro da igreja, cada vez mais são afastadas do caminho de Cristo, dentro dos colégios, dentro das rodas de amizade. Apresenta-se tudo para as nossas crianças, menos Cristo. Se sobrar tempo, a gente apresenta Cristo. Diante desse mundo em que os jovens, com toda a sua força, com todo o seu vigor, por uma sociedade mais humana, por uma sociedade mais justa, têm as suas vidas ceifadas pelas drogas, pela violência, pela falta de harmonia na família. Diante de tudo isso, não é o bastante que Deus se manifeste. É preciso que eu esteja disposto a enxergá-lo. Porque Deus pode se manifestar a cada minuto da minha vida. Se o meu coração não está disposto a ver a manifestação de Deus, eu vou passar a vida inteira esperando a manifestação de Deus e nunca percebendo que Ele manifesta-se nas coisas simples do dia a dia. Ele se manifesta a nós no bom dia que eu dou para minha esposa, que eu dou para o meu marido, no bom dia que eu dou para os meus filhos. Ele se manifesta a nós quando o meu coração se enche de compaixão por aqueles que passam dias e dias sem ter alimento dentro de casa.
Ele se manifesta a nós quando nós percebemos que o nosso país está ficando sem saúde. Filas e filas nos hospitais, é Deus gritando que precisa ser socorrido. Ele se manifesta a nós todas as vezes que nós olhamos para a nossa família e enxergamos ali o grande presente do amor. Pode ser que não seja a melhor família do mundo, mas foi essa que Deus me deu. E é nessa família que eu preciso encontrar o caminho para o céu. É junto com esses membros dessa família, muitas vezes bagunçada, muitas vezes desunida, mas é ali que eu preciso encontrar, porque Deus me colocou ali, é ali que eu preciso achar o caminho para o céu, e aí levar todo mundo junto comigo. Peçamos, meus irmãos, nessa Eucaristia, que Deus nos conceda essa graça, que a nossa oração de hoje possa ser: Senhor, eu desejo te encontrar, eu desejo participar da vida dos santos, eu desejo ir para o céu, mas para que isso aconteça, me ensine a enxergar a sua manifestação no meu dia a dia. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.